queremos cultuar a Deus, né? Já que nós ainda não estamos fazendo os nossos cultos normais aqui na igreja, a campanha normal, então vamos prestar um culto de adoração a Deus, dando prosseguimento naquela campanha de todas as quartas-feiras aqui em nossa sede maior das igrejas Pentecostal Deus e Amor, localizada na Avenida Santo Antônio, 366, na volta de Caratuíra. Quero convidar você que me ouve através da Rádio Capixaba e você que está me acompanhando através do canal da igreja, se possível, reúne aí a sua família, os seus familiares, quem sabe alguém convidou até vizinhos, isso é muito importante, você convidar seus vizinhos, amigos, parentes, para se reunir aí no espaço da sua casa, na sala da sua casa, para prestar este culto de adoração ao nosso grande e maravilhoso Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, eu vou ministrar a palavra de Deus e vou fazer as orações, vou fazer a oração da campanha, aquele clamor que desafia a miséria, que desafia o devorador e todas as cadeias da maldição. Vamos fazer o momento da tomada de posse, fazendo também a oração do sobrenatural de Deus, porque a campanha de quarta-feira aqui em nossa igreja é a campanha denominada Saindo da Crise e Vivendo o Sobrenatural de Deus. Então nós vamos fazer a oração do sobrenatural de Deus. Você que está na campanha de quarta-feira, você sempre vem quarta-feira de manhã. Não veio hoje, né? Quarta-feira passada também, devido ao problema que estamos enfrentando aí, essa pandemia, e por isso nós não estamos fazendo os cultos normais. Mas você está aí, ligado aí na Capixaba, ou nos acompanhando através do canal da igreja. Vamos clamar a Deus. Temos esse recurso, vamos utilizar deste recurso para clamarmos a Deus, para buscarmos a presença de Deus e para ouvirmos a palavra do nosso Deus. Deus lhe abençoe. Eu quero que você já pega a Bíblia Sagrada, a Santíssima Palavra de Deus, e abre a Bíblia Sagrada. Abre a palavra de Deus aí em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Enquanto você pega a Bíblia Sagrada para você acompanhar a palavra de Deus, eu vou fazer um minutinho de oração para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe o nosso culto nesta manhã, através da rádio e através da internet. Vamos orar enquanto você vai pegando a sua Bíblia Sagrada aí para acompanhar a palavra de Deus. Um hino, uma parte de um hino, e a gente já ora em nome de Jesus, dando início a esta programação. Momento de oração. Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei. Ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei. Orem por mim, meus irmãos. Querido Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, neste momento, diante da sua presença, nós estamos unidos, ó Deus, pedindo a divina bênção do Senhor. Pai querido e amado, eu quero orar por todas as pessoas que estão, ó Deus, ouvindo esta programação através da Rádio Capixaba. Oro também pelos nossos irmãos internautas que acompanham, Senhor, neste momento,
esta programação, este culto de adoração ao Senhor através da internet. Pai querido e amado, onde estiver uma pessoa neste momento, ó Pai, sintonizada, conectada conosco, que esta pessoa seja abençoada, a sua casa e a sua família, ó Deus. Senhor, estende as suas mãos de misericórdia e abençoa. Fala conosco através da sua palavra, ó meu Deus, e que nesta manhã o Senhor venha abençoar com a bênção da prosperidade física, financeira e espiritual. Que todos sejam abençoados, curados, libertos e recebam o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar. Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Bíblia Sagrada, por Deus montada, amiga fiel, para minhas preciosas. Bem, ouvintes, a minha Bíblia está aberta no capítulo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Capítulo 4, versículo de número 8. Quero pedir ao diácono Denis para sempre deixar um fundozinho musical, tá bom? Então vamos à leitura da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8. Já encontrou o texto sagrado da palavra de Deus? Então vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A minha palavra, ou seja, é o texto básico, a palavra básica para a mensagem do momento, é a parte B do versículo 8. Perplexos, mas não desanimado. Observa bem esta palavra do apóstolo Paulo. Perplexos, mas não desanimados. Aqui eu vou basear a mensagem que eu quero entregar para você a partir deste momento. Prepare o seu coração. Se possível, fechem os teus olhos e ore comigo dizendo o seguinte: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Quero ouvi-la, vivenciá-la, praticá-la, para que ela venha surtir em minha vida seus efeitos, para que eu seja abençoado e fortificado pela sua palavra. Amém e amém, Senhor Jesus. Bem, meus amados,
e queridos irmãos, aqui está uma palavra de Deus para a nossa meditação. O apóstolo Paulo, um homem experimentado no ministério, nas aflições, nas tribulações, um homem que se alegrava nas tribulações, dizendo: eu me alegro por ser participante das aflições de Cristo. Ele disse aqui neste texto sagrado, eu me apeguei à parte B do versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios, quando ele diz: perplexos, mas não desanimados. Precisamos evitar que a perplexidade venha nos causar desânimo. E muitas vezes isto acontece e o problema não é tanto o desânimo, é a pessoa ser dominada pelo desânimo. Hoje em dia nós estamos vivendo, aliás, o ser humano, ele sempre vive momentos de lutas, momentos de tribulações, porque o pecado deu origem ao sofrimento na vida do homem. E às vezes a tristeza, ela se torna, em determinados momentos, inevitável. Quero começar falando de tristeza. Nós estamos vivendo um momento muito tenso, não dá para ignorar o momento que nós estamos vivendo, momentos de angústias, momento de tristeza, momento de preocupação. Tristeza é um sentimento e condição típica dos seres humanos. Caracteriza pela falta de alegria, pela falta de ânimo, pela falta de disposição ou outras emoções de satisfação. Todos os seres humanos ficam ou já ficaram tristes em algum momento da vida. Esta, infelizmente, é uma condição natural dos indivíduos. A tristeza, meus amados irmãos, ela pode apresentar em diferentes graus de intensidade, variando desde uma tristeza passageira que normalmente dura alguns minutos ou algumas horas, até aquela tristeza profunda que pode durar vários dias, semanas, meses e até anos, além de ser um sinal de problemas mais complexos, como, por exemplo, a depressão. É preciso que nós encontremos o remédio para curar a tristeza, quando ela invade os nossos corações. Pois vários podem ser os motivos que nos causam tristeza. Por exemplo, uma desilusão amorosa, a perda de emprego, a morte de um amigo ou de uma pessoa da família e outras situações que sejam encaradas de modo negativo pela pessoa, fazendo com que ela possa ser atingida psicologicamente. Repito que nós precisamos encontrar o remédio para curar a tristeza do nosso coração. E esse remédio é a palavra de Deus. De acordo com um psicólogo norte-americano,
A tristeza é uma das 6 emoções básicas do ser humano. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do latim tristitia, palavra que designava o estado de desânimo ou aspecto infeliz. Se existe neste momento uma tristeza no seu coração, eu quero, em nome de Jesus Cristo, te apresentar o remédio certo para a cura da sua tristeza. Caso contrário, ela vai gerar na sua vida não apenas uma perplexidade, mas um desânimo que vai levar você a um desequilíbrio emocional, e isso vai desencadear consequências desagradáveis na sua vida. O Senhor Jesus, ele, dado momento, em um momento, no entardecer do seu ministério público, ele observou uma tristeza no coração dos discípulos, ali em João, no capítulo 16, estou abrindo a minha Bíblia aqui, em João, no capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo, ele falou com os seus discípulos, em um momento que os discípulos estavam dominados por uma tristeza, digo, até profunda em seus corações. E por que os discípulos estavam tristes? Exatamente porque Jesus estava no entardecer do seu ministério, e Jesus estava a caminho de Jerusalém, e Jesus havia dito que chegando em Jerusalém, ele seria morto. Ele seria crucificado. Os discípulos, então, sabendo que Jesus estava na semana da sua morte, da sua crucificação, sabendo que eles iam ficar sem o seu mestre, eles estavam tristes. E no sentido lógico, eles tinham razões de estarem tristes, no sentido lógico. Então Jesus, percebendo, Jesus chega com o remédio para curar a tristeza de seus corações. No capítulo 16, versículo 20 ao 22 de João, Jesus diz assim no versículo 20, na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus estava dizendo aos discípulos que naquele momento eles estavam tristes, e Jesus estava entendendo a tristeza dos corações deles. Mas Jesus falou, olha, a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí Jesus deu o exemplo da mulher quando ela dar à luz ao filho. No versículo 21, Jesus fala, olha, a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza. Por quê? Por causa da dor. Na intensidade da dor, ela sente uma certa tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, ou uma criança, ou seu filho, a sua filha. Então, na intensidade da dor, no momento dela dar à luz, ela sente a tristeza da dor. Mas quando a criança nasce, ela abraça aquela criança, o seu filho amado, ela já não se lembra mais da dor, da tristeza da dor. Ela se alegra pelo fato de estar abraçando o seu filho.
Esse momento que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando, é sim um momento que traz uma certa tristeza, mas nós não podemos permitir que essa tristeza nos domine. No versículo 22, Jesus fala assim: assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Pronto. Os discípulos estavam tristes porque Jesus ia morrer. E, de fato, ele morreu. Mas logo depois veio a gloriosa manhã da ressurreição de Jesus. Meu amado ouvinte, a palavra de Deus está dizendo: perplexos, mas não desanimado. O que é a perplexidade? Em geral, a perplexidade acontece causando comoção. Trata-se de situação que causa surpresa ou impacto. Na verdade, perplexidade, tristeza, desânimo, são experiências dramáticas que acontecem na vida de qualquer servo de Deus. O que eu entendo que Paulo está dizendo é evitarmos que sejamos dominados pela tristeza, pela perplexidade, pelo desânimo. São coisas naturais na vida humana, mas não podemos permitir que essas emoções, esses sentimentos venham a dominar a nossa vida. Porque se formos dominados pela tristeza, pelo desânimo, então nós vamos enfrentar consequências desagradáveis. E eu estarei falando de algumas delas daqui a pouquinho. Mas por que Paulo está dizendo perplexos e mas não desanimados? Porque essas coisas, ouvinte, o desânimo, ele, como eu disse, ele vem com naturalidade para qualquer um de nós, quando estamos passando por certos momentos adversos na nossa vida. E por que ele vem? Primeiro, por causa da nossa natureza humana. Nós somos humanos, não somos divinos. Segundo, por causa da nossa fragilidade natural. Nenhum ser humano é soberano, nós temos nossas fragilidades. E terceiro, por causa dos intensos ataques do adversário. Somos perseguidos e atacados por adversários cruéis. E quando eu falo em adversários cruéis, eu não estou falando em adversário humano. Estou falando no adversário de Deus, no adversário da igreja. Estou falando no Satanás. Somos muitas vezes tentados com ataques do adversário. E em quarto lugar, muitas vezes o desânimo vem com uma certa naturalidade por causa das crises que enfrentamos, violência, insegurança,
adversidades e etc. Então é preciso que nós encontramos o remédio para a cura da tristeza, para a cura da perplexidade, para a cura do desânimo. Você não pode ser dominado por esses sentimentos. Sabe por quê, ouvinte? Se você for dominado pelo desânimo, o que pode acontecer? Primeiro, o desânimo tira a nossa motivação. Isto é, uma pessoa desanimada, uma pessoa que está sendo dominada pelo desânimo, ela acaba perdendo a motivação. Ela não acredita mais em seus sonhos. Ela perde a motivação de lutar, de avançar, de progredir. Segundo, o desânimo ofusca a nossa visão. Uma pessoa desanimada, extremamente desanimada, ela perde a noção. Ela perde tanto a visão natural, como também a visão espiritual. Então vença esse desânimo que está no seu coração. Número 3. O desânimo, ele pode fazer você retroceder, isto é, olhar para trás. Ao invés de caminhar para frente, ao invés de avançar, como disse Paulo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ao invés de você avançar e progredir, o que você vai fazer é retroceder. É olhar para trás. É deixar de avançar. É isso que o desânimo faz. O desânimo, outra coisa, ele pode gerar complexos incuráveis. Ouça isto. Ele pode gerar complexos incuráveis. Por exemplo, a sua autoestima, ela vai lá para baixo. Você se sente uma pessoa diminuída, preterida, fracassada. Cuidado para o desânimo não dominar o seu coração. Outra coisa, o desânimo ele pode causar desequilíbrio emocional. Aí você começa a ter um sentimento de incapacidade. Você se sente incapaz. Você se sente uma pessoa inútil, quando na verdade você é uma pessoa capaz. Porque o Senhor fala na sua palavra que você pode. Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Outra coisa, o desânimo, ele pode apostatar você da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé verdadeira. Eu já vi pessoas, já conversei com pessoas em meu gabinete, que diz: pastor, eu abandonei a igreja, eu desviei da igreja porque desanimei. Foram tantas coisas, tantos problemas, tantas situações, eu desanimei e acabei me desviando. Abandonou a fé verdadeira. Portanto,
Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, não permita que o desânimo domine o seu coração. Não permita que o desânimo dita o que você tem de fazer. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ali tem um remédio para curar o seu desânimo, a sua tristeza. Ali a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Olha, uma das receitas para curar a sua tristeza, a sua perplexidade, o seu desânimo. Alegrai-vos na esperança. É preciso que você tenha esperança no seu coração. Muitas coisas o diabo quer tirar dos nossos corações, e uma delas é a esperança. Quando se tem esperança, tudo quanto foi perdido pode perfeitamente ser recuperado. Então a esperança é um remédio para curar o seu desânimo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. A paciência é outro remédio para a cura do desânimo, para a cura da tristeza. É preciso ter paciência na hora da luta, na hora da tribulação, na hora do sofrimento, na hora da adversidade, na hora das dores. É preciso ter paciência. Jesus falou de Jó, fazendo menção da paciência de Jó. Ouviste de Jó e a sua paciência? Qual foi o resultado da esperança e da paciência de Jó? Uma grande restituição de Deus na vida dele. Então alegrai-vos na esperança, tenha esperança. Sede paciente na tribulação, tenha paciência. Perseverai na oração. Olha só, a oração é outro remédio para a cura do seu desânimo, para a cura da sua tristeza. Perseverai na oração. É assim que você não será dominado por essa tristeza que está arrasando a sua vida. Olha, ouvinte, eu quero falar aqui ligeiramente de 5 personagens da Bíblia que em algum momento da sua vida desanimaram, mas não foram dominados pelo desânimo. Encontraram a cura para o seu desânimo. O primeiro deles foi Elias, o profeta Elias. Qual foi a causa do desânimo do profeta Elias? A ameaça de Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mulher profana, uma ímpia, uma mulher que havia prometido que ia cortar o pescoço do profeta Elias. E por causa da ameaça de Jezabel, uma mulher profana, ímpia, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, o profeta Elias ficou tomado por um sentimento de desânimo, porque Elias também era humano, Elias não era divino.
tomado por um sentimento de desânimo, versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis, o profeta Elias foi e debaixo de um zimbro, deitado debaixo de um zimbro, ele pediu, diz a Bíblia, em seu ânimo a morte. O Senhor veio, falou com ele, depois ele caminhou e foi parar dentro de uma caverna. Desanimado, deprimido, dentro daquela caverna, o Senhor de repente desce na caverna e fala com ele. O que você está fazendo aí, Elias? Quando Deus falou com ele ali, ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus foi o remédio para curar o seu desânimo. Ele saiu daquela caverna curado do seu desânimo. Porque ele deu ouvido à voz de Deus. Eu quero que você dê ouvido à palavra de Deus. O Senhor, neste momento, Ele está curando o seu desânimo, a sua tristeza, a sua perplexidade. O Senhor está curando o seu desânimo. O outro grande personagem da Bíblia que desanimou foi Davi. Segundo Samuel, capítulo 15. Qual foi o motivo do desânimo de Davi? A traição de seu filho Absalão. Qual pai que não fica triste, desanimado, quando é traído por um filho? Já pensou você que é pai? Você cria o filho, luta por ele, se desgasta por ele, e de repente o seu filho te trai? O seu filho tem, vou dizer assim, coragem de armar um esquema para te matar, para tomar o seu lugar? Quando Davi percebe a traição de Absalão, é claro que ele ficou triste. E entrou um desânimo no seu coração. Mas Davi também não permitiu que aquele desânimo o dominasse. E ele encontrou em Deus, o seu Senhor, a cura para o seu desânimo. Você está entendendo, ouvinte, que o Senhor está curando você do seu desânimo? O desânimo é uma doença, é uma enfermidade. É uma enfermidade emocional que pode levar à angústia profunda, à depressão profunda e, digo mais, até ao suicídio. Por isso você não pode aceitar que esse desânimo domine você. Encontra hoje em Cristo Jesus a cura para o seu desânimo. Você quer ver outro grande personagem da Bíblia? Josué. Josué também não era divino, era ser humano, era humano como eu e como você. E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Josué ficou desanimado quando Moisés morreu. Moisés era seu líder.
Moisés liderava o povo. Josué era ajudante de Moisés, era assistente de Moisés. E de repente, Moisés morre. A tristeza, o desânimo, bateu forte no coração dos hebreus, dos filhos de Israel, e também no coração de Josué. Eles começaram a pensar, e agora? Como é que nós vamos conquistar Canaã se a nossa liderança, se o nosso grande líder morreu, Moisés? Esquecendo-se que Moisés, sem a presença de Jeová, não representava nada para eles. Moisés só representava muito para os filhos de Israel, porque Deus estava na vida de Moisés. Aí Moisés morre, o desânimo bate no coração dos israelitas. Aí Deus chega para Josué e fala assim: Josué, lidera o povo. Você vai ser o substituto de Moisés. Aí Josué endoidou. Fala: ah, meu Deus, faz isso comigo não. Quem sou eu, Deus? Eu vou assumir essa liderança num momento desse? Momento de tristeza, momento de desânimo, momento de perplexidade, momento de luto. O que foi que Deus falou com Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E ele disse mais: assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Foram com estas palavras e outras que Deus curou Josué do seu desânimo. E ele foi uma grande liderança junto com aquele povo. Ele passou o Jordão, derrubou os muros de Jericó, conquistou Jericó e levou o povo a Canaã com coragem, porque encontrou em Deus a cura para o seu desânimo. Olha, ouvinte, o outro personagem da Bíblia que foi curado do desânimo foi Gideão, numa época difícil. Juízes capítulo 6, versículo 14. Numa época difícil, em que Israel estava sendo dominado pelos midianitas. E tudo que Israel plantava, não colhiam, porque os midianitas iam e pegavam tudo. Israel estava em movimento de miséria total. Quando Deus veio e falou com Gideão, Gideão, você vai libertar o meu povo. Olha o que Deus falou com Gideão. No capítulo 6, versículo 12 de Juízes. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. No momento de crise, no momento de miséria, no momento de servidão, Deus chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo,
varão valoroso. Aí Gideão, desanimado, aí ele diz no versículo 13: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos aconteceu? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Quando Deus falou: eu sou contigo, ele falou: Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Por que nós estamos dominados pelos midianitas? Por que nós estamos na miséria? Por que nós estamos sofrendo, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Então, olha o que Deus falou. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará a Israel dos midianitas. Porventura, não te mandou eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Senhor, eu não tenho capacidade para tal tarefa. Aí o Senhor falou no versículo 16: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Esse é o Deus que nós servimos. Note bem, quero te alertar para um ponto deste trecho, quando Deus falou: o Senhor é contigo, varão valoroso, e ele disse: mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Na verdade, tudo aquilo havia acontecido porque o povo havia saído da presença de Deus. E Deus levou aquele povo a apuros. Ouvinte, entenda uma coisa: Deus nos leva a certos apuros só ao ponto de nós entendermos que precisamos tomar uma atitude. Precisamos nos arrependermos e nos convertermos. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Gideão encontrou em Deus a cura para o seu desânimo, se esforçou e libertou Israel dos midianitas. Então Deus está dizendo: vai nesta tua força, eu serei contigo. Você quer ver? Em Lucas 24:13, nós temos ali quem? Os 2 discípulos a caminho de Emaús, tomado de tristeza, por causa da dúvida quanto à ressurreição de Jesus. Jesus havia morrido, já era o 3º dia, e eles ainda não tinham a notícia de que Cristo havia ressuscitado. Então os 2 discípulos jogaram o cajado de lado, abandonaram o ministério, deixaram a obra de Deus e voltaram para Emaús, tristes, decepcionados,
porque Jesus ainda não havia ressuscitado na concepção deles, porque Jesus já havia ressuscitado. O que aconteceu? Você conhece o trecho. Quando eles estavam indo para Emaús, havia abandonado o ministério, havia abandonado a obra, havia abandonado a igreja em Jerusalém e estava indo para Emaús. Quem entra no meio deles? O próprio Cristo ressurreto. Para quê? Para curá-los daquele desânimo, daquela tristeza. Jesus falou com eles. A princípio eles não conheceram, não perceberam que era Jesus, mas em determinada altura da caminhada, eles reconheceram que era Jesus, foram curados do desânimo, se alegraram, voltaram e retomaram o ministério. Por que você está desanimado? Perplexos, mas não desanimado. O que tem acontecido e o que está acontecendo nesses últimos dias nos deixam perplexos. Quem é que não ficou perplexo com esse acontecimento? Quem é que não ficou perplexo com a chegada do coronavírus? Quem? Todos nós. Fomos pegos de surpresa. Porém, a palavra está dizendo, perplexos, mas não desanimados. Como ser curado do desânimo? Aceitando os conselhos de Deus. Aceitando os conselhos de Deus. Eu quero trazer aqui para encerrar o conselho de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 4. Recebe esta palavra e seja curado do seu desânimo, da sua tristeza, da sua perplexidade. Isaías 35, 4. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa. Ele virá e vos salvará. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É só você aceitar a palavra de Deus. Aqui está o remédio para curar o seu desânimo. Eu vou repetir, Deus está falando com você. Recebe esta palavra agora. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos. Levanta a cabeça, meu filho. Levanta a cabeça, minha filha. Senhora, Senhor, levanta a cabeça. Deus está falando. Esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa. Ele virá e vos salvará. É a palavra de Deus, minha gente. E para completar, em Lucas 12, 32, o Senhor Jesus está falando, não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor agradou dar-vos o reino. Seja curado do seu desânimo. Seja curado das suas enfermidades. Seja curado da sua tristeza. Meu querido irmão, minha amada irmã, meu ouvinte, que Deus nos ajuda a vivermos e a dizermos como Paulo, perplexos,
mas não desanimados. Que Deus lhe abençoe. Levando a palavra para o Brasil e o mundo. Rádio Deus é Amor. Se você puder ajudar alguém, faça o bem sem olhar a quem. Perdoe quem não reconheceu e até lhe ofendeu. Ouvinte, aí está a palavra de Deus. Eu queria pedir agora a você que coloque a mão na altura do seu coração, feche os olhos e ore comigo dizendo assim: meu Deus, eu ouvi a tua palavra, está guardada em meu coração. Senhor, esta palavra veio para curar o meu coração, para sarar a minha vida. Está guardada aqui como remédio santo para sarar a minha alma. Amém e amém, Senhor Jesus.